Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes. Hoje nós vamos dar continuidade a nossas aulas de sistemas operacionais e hoje nós vamos falar sobre o mais básico dos sistemas operacionais do MSX, o MSX DOS 1.0. Então na aula de hoje eu vou te ensinar onde pegar o MSX DOS 1.0, vou ensinar vocês a criarem um disquete físico do MSX DOS 1.0, caso você queira usar no seu MSX real o MSX2 e acompanhar as aulas aqui. Caso você não tenha um MSX real, eu também vou te ajudar a usar esse disquete no nosso queridíssimo Web MSX. Caso você aí, escovador de bytes, não tenha um MSX real e queira acompanhar nossas aulas pelos emuladores. E vamos dar uma palhinha bem básica, bem o iniciozinho dos primeiros comandos, dos dispositivos. Então vem comigo que hoje nós vamos falar bastante coisa sobre o MSX DOS 1.0. Então, meu amigo escovador de bytes, para que a gente possa começar a estudar o MSX DOS 1.0, a gente vai precisar, obviamente, ter o MSX DOS 1.0. E aqui tem duas coisas que nós podemos fazer. Nós podemos baixar a imagem desse disquete e usar em um emulador, que eu acredito que a maioria de vocês, amigos escovadores de bytes aí, vão preferir, porque nem todo mundo tem um MSX real com disk drive. Mas para você, amigo escovador de bytes abastado que tem aí um MSX real, eu vou ensinar vocês como criar o disquete do MSX DOS, que na verdade não vai ser 1.0, vai ser 1.03, que foi a última versão criada do MSX DOS, e para isso nós vamos precisar de alguns itens. E que itens são esses que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um leitor de disquete USB, vamos precisar de um disquete de 3x, a ferramenta Disk Manager, que tem o endereço aqui, não precisa se preocupar, amigos escovadores de bytes, porque todos os links que nós fomos usar aqui no nosso vídeo, nós vamos colocar aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. E, obviamente, o link com a imagem do MSX DOS. Então, vou começar aqui mostrando para vocês esses itens, para vocês saberem exatamente o que vocês querem. Lembrando que também vai ter link para todos esses itens aí na nossa descrição do vídeo. Então, o disquete 316 é o famoso ícone de gravar, só que impresso em 3D. Então, esse aqui é um disquete 316 para você, garoto juvenil, que não sabe o que é um disquete 3x. E é esse cara aqui que vai receber a nossa imagem. Obviamente, para que você possa trabalhar com disquete 3x, você vai precisar de um leitor de disquetes como esse aqui, que você acha aí no AliExpress, Mercado Livre. Vai ter link aqui na descrição também para você adquirir o seu próprio leitor de disquete, para que você possa fazer a magia acontecer aqui, ó. Colocar o disquete aqui dentro, feliz e contente, e ligar o USB dele no seu computador, para que você possa gerar essa imagem. Essa imagem ela vai ser gerada usando a ferramenta Disk Manager. Então vamos lá para o nosso quadro branco de novo, para que eu possa mostrar para vocês a nossa ferramenta Disk Manager. O nosso Disk Manager, olhando aqui nesse post aqui do MSX Resource Center, que vocês conhecem bem, que eu sempre mostro aqui nos nossos vídeos, né? Ele dá aqui aonde tem o nosso queridíssimo Disk Manager. O nosso queridíssimo Disk Manager está nesse site aqui, o LexLit. Você clicando nele, você vai ser levado para esse site aqui. E também está aí na descrição, está ali na nossa descrição do nosso queridíssimo vídeo. E o software que você vai baixar é esse cara aqui, ó, o Disk Manager versão 0.17 de 18/2/2020, que é a última versão que foi distribuída. Esse cara está aqui e o link para download dele fica aqui. Então é aqui que você, amigo escovador de bytes, vai clicar para pegar o nosso queridíssimo Disk Manager. Então vamos clicar, o download vai começar aqui. E esse é o arquivinho que você quer ter. Então vamos descompactar esse cara. Vamos lá na nossa pastinha de downloads. Vamos dar um extract all. E esse aqui é o instalador do nosso Disk Manager. A instalação é Next Finish. Como eu já tenho ele instalado aqui, apareceu essas opções, mas para você vai ter a opção Install. Next Finish, sem nenhum tipo de problema, pessoal. Só manter as opções reais e usar o seu Disk Manager. Uma vez que você tem instalado seu Disk Manager, você vai ter
esse softwarezinho aqui instalado na sua máquina. E é esse softwarezinho que nós vamos usar para pegar a nossa imagem. Agora, pessoal, o próximo passo, depois que nós pegamos ali o nosso queridíssimo Disk Manager, é baixar efetivamente a imagem do nosso muito amado MSX2. Você pode ver aqui, ó, a gente tem MSX2 1.0, 1.1 e 1.3. O 1.3 é a última versão criada por MSX2 1.0. Obviamente existe o MSX2, 2, existe o MSX2 Nextor, existe uma série de outros MSX2 aí disponíveis. Mas como a gente vai falar de MSX2 1, nós vamos baixar esse cara aqui, ó, MSX2 103111HF Clean. Então aqui no quadro branco a gente tem aqui um endereço, downloadfileranker.com OS MSX2, é esse cara aqui. Lembrando que esse cara vai estar lá na descrição do vídeo. E os arquivos que nós vamos pegar o último MSX2 1. Lembrando que a gente tem MSX2 2, tem o Nextor, que também é além do MSX2 2. Mas nós, como vamos falar agora de MSX2 1, nós vamos baixar esse cara aqui, ó, MSX2 10311HF Clean, que é o arquivo que nós vamos usar para criar. Então a gente vai clicar nele aqui, ele já vai vir aqui para o nosso download e o arquivo que a gente quer é esse cara aqui. Então vamos lá na nossa página de download, vamos abrir ele, extract all, para abrir o conteúdo do zip. E aí vocês vão ver que a gente tem esse disquinho aqui, que é o disquinho do MSX2. Se você, amiguinho escovador de bytes, você quer usar apenas um emulador, você não precisa criar o disquete e fazer todas as etapas. Tudo que você precisa fazer é vir aqui no nosso queridíssimo WebMSX. Dentro do WebMSX, você pode pegar aquela imagenzinha que a gente acabou de baixar aqui e colocar aqui, ó, Load Disk Image. Aí você vai lá para sua pasta de download, onde você botou o disco. E aí você vai ver aqui, ó, que o disquetinho, ele vai estar preenchido, ó. Porque tem um disquetinho lá. E o disquetinho que está lá é o disquetinho do MSX2. Então você vem aqui no Power e escolhe a opção Reset. Quando você der o Reset, você vai ver que ele já vai carregar lá o MSX-DOS do disco A. E aqui, ó, a gente está trabalhando no MSX-DOS versão 1.3 e o command.com 1.1.1, como está bem visível aqui no prompt. E você pode fazer todos os exercícios das nossas aulas de sistemas operacionais que forem do MSX2 1 nessa interface de emulador, que é muito mais fácil para você. Mas agora eu vou falar como gravar esse cara no disquete para que você que tem o MSX Real e quer fazer os exercícios no MSX Real tenha o seu disquete do MSX2 1.3. Se a gente der o dir aqui, ó, o seu disquete ele tem que ter esses dois arquivos aqui, ó, o msx2.sys e o command.com, que são respectivamente o kernel do sistema e o shell. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos pegar aqui o nosso leitor USB, nosso leitor de disquete USB, já com o disquete inserido. Vamos colocar ele aqui do lado do nosso computador e vamos inserir numa porta USB vaga no nosso PC. Então, eu vou colocar nessa porta USB aqui. E agora nós vamos ter um leitor de disquete conectado no nosso notebook. Mas uma dica que eu gosto muito é, antes da gente trabalhar com esse disquete aqui no PC, a gente formatar esse disquete no MSX que nós vamos usar. Isso acontece por quê? Porque várias vezes MSX diferentes usam formatos diferentes. Então é importante você colocar o seu disquete na posição e do Basic você vai dar Call Format. Quando você der o Call Format no seu computador, ele vai perguntar se você quer o drive A ou B. Você vai dar o drive A, que é o drive principal,
e ali você vai escolher a opção 4, que é face dupla e densidade dupla. E aí você vai deixar o seu computador, o seu MSX, formatar esse disquete para que você possa utilizar esse disquete lá no PC para criar a imagem do nosso queridíssimo MS-DOS. Uma vez a formatação completa, a gente pode tirar o disquete daqui do nosso computador, devolver ele lá para o nosso leitor de disquete USB e começar efetivamente a criação da imagem. Vamos voltar para o computador para a gente ver a criação da imagem. No seu computador, você vai abrir o seu Disk Manager que você acabou de instalar, vai vir aqui em File, Open, e você vai navegar lá até a sua pasta de downloads, onde você pegou a imagem, e vai selecionar a imagem que você acabou de baixar, que é esse cara aqui. Vai selecionar a imagem. E aqui você vai vir em File, Write to Disk. Quando você vier em File, Write to Disk, é aí que você vai efetivamente gravar a bolachinha. Então você vai apertar aqui A e não seleciona Format Disk porque você já formatou no MSX. E vai dar OK. Ele vai pegar lá a capacidade, que no caso é um disco 360, nem é um disco de 720. Mas ele vai criar lá no disquetinho de boa. Terminada a gravação, vamos colocar agora o nosso MSX real para ver se o disquetinho está funcionando de boa. Aí, o prompt do MSX-DOS pronto. Se a gente der o dir aqui, tem que ter aqueles mesmos dois arquivos lá. msx2.sys, que é o kernel, e o command.com, que é o nosso queridíssimo shell. Então agora, meu muito amado descobridor de bytes, é o momento onde eu falo para você como é que você pode fazer para me ajudar e ajudar o Luke a gente ter um canal muito melhor, maior e mais profissional. Você pode nos ajudar assinando o nosso programa de patrocínio, patreon.com/TheByteCreator. Lá você vai ganhar acesso antecipado a todos os vídeos do canal, você vai ganhar o acesso exclusivo ao nosso FTP, você também vai ganhar os nossos Thank You Discs na faixa, se você for assinante, tudo isso por $1 mísero. É isso mesmo que eu te falei, meu amigo, $1. Além disso, você também pode ajudar o nosso queridíssimo canal comprando os Thank You Discs. Se você não quiser ser um assinante do Patreon e ganhar esses discos de graça, você pode comprar os discos individualmente por $3 cada um na seção compras do nosso queridíssimo Patreon. Você também pode nos ajudar comprando uma camisa, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa. Então você pode entrar lá em thebytecreator.com.br, escolher uma camisa, uma caneca, uma roupinha para o seu pet, um boné, qualquer coisa, qualquer um desses merchandises que você queira para você ou para o seu pet. Então, gostou? Quer ajudar a gente? Essas são as principais maneiras, pessoal. Então agora vamos embora, vamos voltar para o vídeo, porque essa propaganda já está muito longa. Então, pessoal, agora que nós temos aqui o MSX-DOS pronto no nosso disquete, no nosso emulador, a gente pode começar a discutir os elementos básicos do MSX-DOS. Ou ainda, esses elementos básicos podem até se aplicar a qualquer sistema operacional. Porque, como vocês podem ver aqui, o primeiro elemento básico de todo sistema operacional é o nosso queridíssimo kernel. E o que é o kernel? O kernel, ele é o centro, ele é o sistema nervoso do nosso queridíssimo sistema operacional. Vocês já devem estar acostumados a falar em sistemas baseados em Linux, né? E aí tem um monte de distribuição, ou seja, um monte de sistema diferente baseado no Linux. E a verdade é que o Linux não é um sistema operacional. O Linux é simplesmente um kernel. E por ser um kernel, você pode pegar todo o resto do sistema operacional, colocar em volta desse kernel, e é por isso que fala-se sistemas operacionais baseados em Linux. Porque Linux não é um sistema operacional, Linux é um kernel.
O kernel do nosso queridíssimo MSX-DOS é esse careta aqui, ó. O MSX2.6. E o que esse cara faz, esse kernel? Esse kernel ele é responsável por gerenciar todo o funcionamento da máquina, e no caso do MSX2, ele é monotarefa, ou seja, ele só pode executar uma única tarefa por vez, e ele é monousuário, ou seja, você só pode ter um usuário conectado por vez. O Linux, por exemplo, já é um kernel multitarefa, multiusuário. Ele pode realizar várias tarefas ao mesmo tempo, usando o conceito de time sharing, e pode ter vários usuários plugados. Você pode ter lá uma única máquina servidora que pode receber um monte de gente plugado nela lá e resolver as coisas. Outro elemento básico de qualquer sistema operacional que o MSX-DOS também tem é o interpretador de comandos. O interpretador de comandos, também conhecido como Shell, né? Vocês aí continuando a nossa analogia com o Linux, né? Todo mundo aqui já programou em Bash, né? Bash é um dos muitos shells que você pode ter num sistema operacional baseado em Linux. No MSX-DOS, o nosso queridíssimo interpretador de comandos, ou Shell, é esse cara aqui. É o nosso queridíssimo command.com. E como vocês podem ver, o MSX-DOS 1.03 não tem comandos externos. O que é comando externo? Algumas vezes o sistema operacional, ao invés de colocar os comandos dentro do shell, dentro do interpretador de comandos, ele bota os comandos externos como se fossem aplicações. Inclusive muita gente confunde, né, o DOS Tools, né, o MSX DOS Tools, como se fossem comandos externos do nosso queridíssimo MSX, mas o DOS 1 até o 1.03, o MSX DOS até 1.03, não tem comandos externos. Ele só tem os comandos que estão dentro do command.com. Então, o MSX2 1 não tem comandos externos, tá? Outra coisa são as bibliotecas de programação. As bibliotecas de programação são funções e variáveis que ficam lá dentro do sistema operacional, que ajudam o nosso queridíssimo sistema operacional a conversar com as linguagens de programação. E isso a gente vai falar sobre isso mais tarde, quando a gente chegar nos temas mais avançados. E aí, pessoal, acabou o que era doce. Quem não comeu, arregalou-se, porque hoje nós acabamos com os nossos 20 minutinhos de aula sobre sistemas operacionais. Mas agora você já tem a imagem do MSX-DOS 1.3, você já sabe o que é o kernel, o que é o command.com, e agora a gente pode partir para efetivamente começar a entender o sistema operacional, os comandos, como usar, os discos, um monte de coisa que nós vamos estudar aí nas próximas aulas. Então espero que você tenha curtido a aula de hoje e aproveitar para mandar aquele enorme amplexo, aquele abraço carinhoso para os nossos amigos, os reais escovadores de bytes que estão ajudando o canal. Em algum canto dessa tela aqui você vai ver o nome das pessoas que estão nos ajudando a fazer um canal maior, melhor e mais bacana para todos nós. E venha se juntar às fileiras dos nossos queridíssimos escovadores de bytes e assine o nosso programa de patrocínio para que cada vez mais nós tenhamos mais vídeos bacanas como esse aqui que vocês estão vendo hoje. Então muito obrigado, um grande beijo e acima de tudo que eu falei aqui hoje, seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.